Capítulo 3. Caracteres dessa crise. Por mais profundos que sejam os fatores de diversificação dessa crise nos vários países odiernos, ela conserva sempre 5 caracteres capitais. 1. É universal. Essa crise é universal. Não há hoje povo que não esteja atingido por ela em grau maior ou menor. 2. É una. Essa crise é una, isto é, não se trata de um conjunto de crises que se desenvolvem paralela e automaticamente em cada país, ligadas entre si por algumas analogias mais ou menos relevantes. Quando ocorre um incêndio numa floresta, não é possível considerar o fenômeno como se fosse 1000 incêndios autônomos e paralelos, de 1000 árvores vizinhas uma das outras. A unidade do fenômeno combustão exercendo-se sobre a unidade viva que é a floresta, e a circunstância de que a grande força de expansão das chamas resulta de um calor no qual se fundem e se multiplicam as incontáveis chamas das diversas árvores. Tudo, enfim, contribui para que o incêndio da floresta seja um fato único, englobando numa realidade total os 1000 incêndios parciais, por mais diferente, aliás, que cada um destes seja em seus acidentes. A cristandade ocidental constituiu um só todo, que transcendia os vários países cristãos, sem os absorver. Nessa unidade viva se operou uma crise que acabou por atingi-la toda inteira, pelo calor somado e, mais do que isto, fundido, das sempre mais numerosas crises locais que há séculos se vêm interpenetrando e entreajudando ininterruptamente. Em consequência, a cristandade, enquanto família de estados oficialmente católicos, de há muito cessou de existir. Dela restam como vestígios os povos ocidentais e cristãos. E todos se encontram presentemente em agonia sob a ação deste mesmo mal. 3. É total. Considerada em um dado país, essa crise se desenvolve numa zona de problemas tão profunda que ela se prolonga ou se desdobra pela própria ordem das coisas em todas as potências da alma, em todos os campos da cultura, em todos os domínios, enfim, da ação do homem. É dominante. 4. Encarados superficialmente, os acontecimentos dos nossos dias parece um emaranhado caótico e inextricável, e de fato o são de muitos pontos de vista. Entretanto, podem-se discernir resultantes profundamente coerentes e vigorosas da conjunção de tantas forças desvairadas, desde que estas sejam consideradas do ângulo da grande crise de que tratamos. Com efeito, ao impulso dessas forças em delírio, as nações ocidentais vão sendo gradualmente impelidas para um estado de coisas
que se vai delineando igual em todas elas, e diametralmente oposto à civilização cristã, de onde se vê que essa crise é como uma rainha a que todas as forças do caos servem, como instrumentos eficientes e dóceis. 5. É processiva. Essa crise não é um fato espetacular e isolado. Ela constitui, pelo contrário, um processo crítico, já 5 vezes secular, um longo sistema de causas e efeitos que, tendo nascido em momento dado, com grande intensidade, nas zonas mais profundas da alma e da cultura do homem ocidental, vem produzindo desde o século XV até nossos dias sucessivas convulsões. A este processo bem se podem aplicar as palavras de Pio XII a respeito de um subtil e misterioso inimigo da Igreja. Ele se encontra em todo lugar e no meio de todos, sabe ser violento e astuto. Nestes últimos séculos tentou realizar a desagregação intelectual, moral, social da unidade no organismo misterioso de Cristo. Ele quis a natureza sem a graça, a razão sem a fé, a liberdade sem a autoridade, às vezes a autoridade sem a liberdade. É um inimigo que se tornou cada vez mais concreto, com uma ausência de escrúpulos que ainda surpreende. Cristo sim, a Igreja não. Depois, Deus sim, Cristo não. Finalmente o grito ímpio: Deus está morto, e até Deus jamais existiu. E eis agora a tentativa de edificar a estrutura do mundo sobre as bases que não hesitamos em indicar como principais responsáveis pela ameaça que pesa sobre a humanidade. Uma economia sem Deus, um direito sem Deus, uma política sem Deus. Este processo não deve ser visto como uma sequência toda fortuita de causas e efeitos que se foram sucedendo de modo inesperado. Já em seu início possuía esta crise as energias necessárias para reduzir a atos todas as suas potencialidades, que em nossos dias conserva bastante vivas para causar por meio de supremas convulsões as destruições últimas que são seu termo lógico. Influenciada e condicionada em sentidos diversos por fatores extrínsecos de toda ordem, culturais, sociais, econômicos, étnicos, geográficos e outros, e seguindo por vezes caminhos bem sinuosos, vai ela, no entanto, progredindo incessantemente para seu trágico fim.